Saudações indígenas, ótimo que você está aqui mais uma vez no nosso canal Brasil Cultura Invisível. Hoje vamos tratar de um assunto que nós vemos constantemente nas nossas escolas, porém só relatam os atos heróicos. Esquecem que há muitas vítimas e muitos problemas causados por estas ações. Traz apenas o desenvolvimento, a dominação, mas não fala como essa dominação aconteceu. É isso mesmo. Então nós vamos falar hoje sobre a questão das expedições no período colonial, os bandeirantes e as entradas. Então nós vamos falar hoje sobre a questão dos indígenas e os bandeirantes. Você sempre ouviu falar dos bandeirantes, os monumentos em homenagem aos bandeirantes. Mas você vê algum monumento retratando essa situação dos povos indígenas? Eu desconheço. Se há algum aonde você reside, nos conte por gentileza. Mas, na sua maioria das vezes, o que nós vemos é simplesmente monumentos dedicados aos bandeirantes e não aos indígenas. Então, o título do nosso vídeo de hoje é Os Indígenas e os Bandeirantes. As expedições no período colonial, chamadas de bandeirantes e entradas, nada mais foi do que organizações que procuravam ouro, prata, pedras preciosas e a captura de indígenas. É isso mesmo. Por quê? Está atrelado também aqui a captura dos indígenas. Esses necessitavam também da mão de obra. E os indígenas, eles pensavam que os indígenas iriam submeter-se a essa situação. Então os indígenas foram forçados, foram capturados como animais nos seus territórios para servir aos bandeirantes. Isso. Então, nos relatos só mostra que os bandeirantes entraram, descobriram ouro, pedras preciosas, pratas e assim alimentava a coroa, fazendo assim com que a coroa pegasse esses bens, esses metais, as pedras, para embelezar, para vender, para aumentar o seu capital. Mas não mostra como que isso era feito. Então, nós vemos que a captura dos indígenas era para o trabalho escravo. O trabalho escravo por mãos indígenas. Os bandeirantes, na sua maioria, eram de São Paulo. Não precisa dizer que eram brancos. Então, a maioria dos bandeirantes pertenciam à região do estado de São Paulo e brancos. Já os entradistas eram de Minas Gerais, também brancos. Esses buscavam também aumentar a descoberta dos terrenos ou das regiões para mapear os terrenos, foram para atacar os indígenas e levava também os indígenas como escravos. Então nós podemos dizer que os entradistas eram, na sua maioria, de Minas Gerais, não
falava, digamos, não podemos dizer, esquecer que eram brancos também. Não tinha de outra cor. Eram pessoas que residiam na região de Minas Gerais e buscavam também aumentar o poder territorial, além de pedras preciosas, ouro e prata. O trabalho escravo era visto como sendo a solução para aumentar o capital de Portugal e mandar para Portugal, explorando assim a mão de obra dos indígenas aqui no Brasil. Porém, nós sabemos que os indígenas, na sua maioria, não aceitavam esse tipo de coisa. E os indígenas, conhecedores da geografia, buscavam meios para fugir dos bandeirantes, quando podiam, que muitos dos indígenas que recusavam eram mortos. As entradas tinham o objetivo de mapear o território e fazer levantamento das riquezas, como ouro, pedras preciosas, para atender a coroa portuguesa. Isso era a função das entradas. Interesse esse que aumentava o poder da coroa portuguesa. E assim, as entradas também combatiam os indígenas que resistiam a essas entradas nesses territórios, que tentavam impedir a entrada das entradas nesses territórios. A história nos mostra que os bandeirantes trouxeram grandes contribuições para esse território, mas não mostra os massacres ocorridos, as destruições causadas. Então nós vemos que a história nos conta que a bandeira, comandada por Manuel Preto e Antônio Raposo Tavares, em 1628, tinha o objetivo claro de, preste atenção, qual era o objetivo dessa bandeira? A ação violenta, as reduções missionárias, assalto aos jesuítas, combater os indígenas, aumentar as fronteiras da América Portuguesa. Essas ações causou um enorme problema e que trazia mortes constantes para com os povos indígenas, destruindo as culturas e a forma de ser de cada povo. A expansão territorial assim daria mais poder à coroa. Ela ia se expandindo, ela ia entrando em territórios e iria assim aumentando o seu capital e o seu domínio territorial. Os bandeirantes mais conhecidos são Raposo Tavares e Fernão Dias. Como tem duas rodovias de extrema importância no nosso país, Raposo Tavares e Fernão Dias. Além dessas outras situações, poderia também acontecer, ou seja, além desses principais, nós temos outros bandeirantes também. Entre eles, nós temos Domingos Jorge Velho, nós temos também Estevão Parentes, Manuel Borba Gato, Bartolomeu Bueno, Pascoal Moreira Cabral. E assim nós vemos quando que há também um conhecido de Domingos Calheiros. Esses são os principais, mas tem tantos outros que nós conhecemos. Os livros, no entanto, exaltam as bandeiras, as entradas, mas não exalta
os indígenas. E não conta o que de fato aconteceu. Conta apenas os grandes feitos, mas não conta a destruição de tantas vidas. E assim, nós vemos que as conquistas são reportadas para a coroa portuguesa, mas nem sempre também reportam ou reportaram as destruições. E daí, então, nós vamos nos perguntar: somos nós, os indígenas, os selvagens? Somos nós, os indígenas, os violentos? Somos nós que estamos ocupando a terra dos outros? E responda aí: será que somos nós os invasores? Será que somos nós que matamos, nós que massacramos, nós que destruímos culturas? Me ajuda aí. E assim nós vemos que a força do poder destruiu tantos povos indígenas. Nós falamos hoje dos bandeirantes e dos indígenas. Nos conte aqui, você aprendeu o que na escola? Será que você aprendeu que os indígenas foram massacrados? Ou você aprendeu só que os bandeirantes deram uma grande contribuição para essa nação, esquecendo os massacres, das mortes, de destruição de tantos povos? Para quê? Para o capital? E hoje continua da mesma forma. Os grandes que mantêm o poder na mão continua com esse desejo de destruir, de dizimar os povos indígenas. Não esqueça de nos dar aquele grande like, nos dê aquele grande like, que assim você está colaborando para com o crescimento desse canal. Se não deu aquele grande joia, dê agora, por favor. Espalhe para outras pessoas, porque assim nós vamos crescendo e vamos levando a cultura dos povos originários para tantas outras pessoas. Saudações indígenas,